Bem-vindo ao Questão. Esse sou eu. Continuando nossa série de tipos de financiamentos empresariais, vamos falar do contrato de clientes e fornecedores. Então, o contrato com clientes é a melhor forma de financiamento. Por quê? Ela acontece através do dinheiro que ele mesmo gera, né? Que o próprio negócio gera. Eu coloco aqui, escrever de forma melhor, dinheiro que o próprio negócio gera através de um fluxo de caixa positivo. Então, primeiro, vou falar de clientes, porque assim, eu vou montar uma loja, uma empresa ali de, digamos que é uma companhia elétrica. E eu vou entrar no município e o município que eu vou entrar e a região que eu vou atuar, ela é meu cliente. Isso geralmente é feito por um contrato é, mediado pelo poder público. E, bom, os clientes vão estar consumindo energia. Então, é um contrato que já me garante uma receita recorrente. Porque eu assinei o contrato, já é quase que uma grande venda. Porque todo mundo, durante um período aí de 30 anos, geralmente é esse o prazo de concessão de energia para uma empresa num estado, por exemplo, com uma companhia elétrica que atua em algum estado, aqui em Alagoas é Equatorial, que fornece energia para a população. Então, a Equatorial firmou um contrato ali com o governo de Alagoas, que durante 30 anos ela vai estar fornecendo energia para a população de Alagoas. E aí ela já tem uma receita recorrente. Por isso que essas empresas de energia elas são consideradas menos arriscadas na bolsa de valores. Ela já tem um fluxo de caixa positivo meio que garantido. Ela não precisa fazer muito mais esforço para buscar vendas, porque as pessoas vão continuar consumindo aquilo. E pode acontecer em N situações. No caso dos fornecedores, pessoal, assim, um fornecedor pode meio que financiar uma empresa. Como é? Durante 2 anos, 3 anos, eu vou estar fornecendo insumo aqui meio que de graça para a empresa. Né? Em graça não, para que essa empresa cresça e depois ela acabe servindo como escoamento dos próprios insumos da empresa. Então eu produzo aqui, eu tenho uma grande produção aqui de, sei lá, qualquer alimento desse. Milho, por exemplo. E só que eu tenho dificuldade para chegar no consumidor final. Então, durante um tempo, eu firmo um contrato com o empreendedor que eu vou estar fornecendo milho para ele. Meio como uma forma de financiar o projeto dele. Durante 2 anos eu vou fornecer milho sem necessidade que ele me pague. Depois de 2 anos que ele estiver grande, o negócio estiver gerando caixa, ele vai me pagar, eu posso fazer um cálculo de quanto ele me deve, enfim, colocar juros aí. Mas durante 2 anos eu vou estar financiando ele e ele vai, em teoria, buscar esses clientes finais para que aumente o escoamento da minha produção de milho. Basicamente seria essa situação, tá? Então, qual é o problema em ambos os casos? É a dependência. Porque você fica muito dependente de um único cliente. Eu vou citar 2 exemplos aqui que eu vivenciei, tá? A CP Informar foi a empresa onde eu fiz meu estágio no curso de administração. E ali meu antigo chefe me contratou para trabalhar no final já do projeto que a empresa estava tocando para frente, que era um projeto de fazer estudos de análise de viabilidade, de impacto ambiental de projetos do estado do Pará, ok? E ali eu fiz a parte que era minha competência e tudo certo. Só que ele estava com problemas. Ele tinha firmado o contrato há 2 anos com o governo do estado. E o governo do estado, em teoria, seria um cliente bom, tá? Porque o estado, enfim, o máximo que ele pode fazer é se endividar para pagar o empreendedor. E, teoricamente, ele tende a dar menos calote que o outro cliente. O estado estava dizendo que ele não tinha feito o trabalho direito. Eu não vi a versão de quem estava na gestão. Eu só sei que durante esse período teve, de fato, uma troca não do governo estadual, mas do pessoal que estava gerindo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. E a versão do meu chefe era que o pessoal tinha cobrado dele uma coisa, tinha mudado a gestão e depois iam cobrar outra. Fazendo paralelo com quem faz TCC, tá? É quase como se o orientador pedir para você fazer uma coisa, você faz, depois o orientador pedir para você fazer outra. E eu falo isso porque eu tenho meu outro canal que fala de TCC e você pode estar vindo de lá. Então,
fica complicado, porque você já fez todo um trabalho no sentido e depois alguém diz que você tem que ir no outro sentido. Até porque mudavam os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e, de certa forma, eu dou um voto de confiança no meu chefe, porque, enfim, foi um bom relacionamento que eu tive com ele, um relacionamento profissional, e me pareceu que realmente foi isso que aconteceu, mas eu não vi o outro lado da história. E o problema é que ele estava contando com essas verbas, inclusive para pagar os funcionários e tudo mais, então ele estava com dificuldades nesse sentido. Eu não sei que fim deu, tá? Porque depois foi um momento que eu tive que ir para Amapá, sair lá do Pará, e eu não sei como terminou lá. Eu também nunca mais perguntei para ele sobre essa situação específica, eu só soube que já estava em outro ramo. Então, é, ele ficou ali dependente do governo, e o governo pode não honrar seus compromissos ou não ser tão legal com ele, né? Eu tive também um professor que ele prestava consultoria ambiental, na época que eu fazia geologia, e ele falou em sala que ele não prestava mais consultoria para município, porque era o pequeno município era achar de não pagar, de não honrar aquilo que era acordado. E você ficar dependente daquele dinheiro que pode não vir da forma adequada, que eles podem cobrar em termos de trabalho mais do que estava no contrato. Então, isso é complicado. Outra situação é da WIS Soluções, tá? Hoje é uma empresa que tem na Bolsa de Valores, que é a WISCO, essa aqui é o código dela. A WIS Company Soluções. Poxa, acho que o nome tá só WIS Companies, tá só WIS Company. Ela mudou o nome. Eu já invisto nessa empresa há muito tempo. Na carteira automática que tem aqui no canal, ela faz parte. Então, é uma empresa que vende seguros. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, o setor preferido dele é o setor de seguros. E essa empresa ela não oferece seguros, mas ela vende seguros de outras empresas. Então, eu tenho uma empresa que é uma seguradora, eu tenho que ter um canal de vendas. E essa empresa aqui, a WIS, ela é especializada nisso. Então, eu contrato a WIS para ficar ligando com os clientes, ficar resolvendo o problema dos clientes, para ficar prospectando clientes, fazendo análise de mercado, enfim. E essa empresa, em 2018, ela tinha um contrato com a Caixa, que era um contrato altamente rentável. Esse contrato ia terminar, salvo engano, em 2019. E já era um contrato de datas antigas e o mercado estava em dúvida se ia renovar ou não. Mas a expectativa do mercado naquela altura já era que o contrato não ia renovar. Esse contrato fazia 80% das receitas da Wish. Adivinho desse contrato. E a grande dúvida do mercado era como é que a empresa ia sobreviver com a perda de 80% das suas receitas de uma hora para outra. E de fato a Caixa ela não renovou o contrato, ela criou lá o braço dela própria, que é a Caixa Seguradora, e a WIS teve que lidar com isso. Só que o que aconteceu? Quando o mercado estava desconfiado da sustentabilidade da empresa, as ações começaram a cair. E nesse momento eu comecei a comprar. Por quê? Isso acontecia já há 2 anos que a empresa estava desconfiada, e as pessoas estavam desconfiadas. Eu comecei a investir em 2018, acho que foi em 2020 que o contrato foi encerrado. E a empresa já sabia que o contrato ia encerrar. O problema é você perder o contrato com o cliente de uma hora para outra sem saber disso. Se você sabe previamente que daqui a 2 anos você vai perder as suas receitas com o principal cliente, você começa a se mobilizar. Afinal, você tem ali a infraestrutura para atender novos clientes. E você já tem o nome no mercado. E foi isso que a WIS fez. Ela começou a firmar contratos com outros bancos. Banco de Brasília, salvo engano, Banco Inter. Esses contratos não eram tão rentáveis como o contrato da Caixa, mas em termos de receita, iria aos poucos fazer a empresa não ficar ruim. E de fato, quando o contrato encerrou, a empresa teve como se manter, as ações já estavam baratas, eu comprei bastante ações dessa empresa, e depois a empresa se recuperou na bolsa e as ações subiram, porque inclusive ela conseguiu ali ter mais sinergia e mudar muitos pontos do seu modelo de negócio, enfim. Então, a perda de um contrato, se você já sabe de antemão, você tem como se planejar, não necessariamente vai ser negativo, tá? O problema é quando o contrato não é honrado, acontece de forma inesperada, ou mesmo você tem uma previsibilidade, mas você não se planeja com antecedência sobre o que fazer para evitar essa dependência. A empresa foi diminuindo ali, no caso, a participação da Caixa nas receitas, de modo que hoje ela já não sofre com esse problema.
Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal Meritocrata, que está de collab com o questão desse vídeo, e continuar acompanhando nossa playlist. Vamos tratar de bancos no próximo vídeo.